Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um Namoro Seleção Japonesa com todas as novidades e informações da melhor seleção da Ásia. Aqui você ouvinte ficará por dentro de tudo o que rola no mundo da JFA. Como sempre, você está na companhia de Elias Falas, o Barbudinho Alegria na apresentação, e o nosso querido, o mito, a lenda, o Turibão, Mr. Thiago Recruz, nos comentários. Tudo bem com você, meu irmãozinho? Que saudades de você! Pegou férias na empresa, na labuta, e abandona os amigos, abandona o podcast, só não abandona a mãe que não tem como, né, Thiagão? Tudo bem com você? Saudações, Elias, todos os amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, todos os ouvintes do canal Renomaru. Realmente, esse mês foi um pouquinho mais complicado. Peguei férias, então aproveitei para dar uma merecida descansada e aí a gente acabou ficando com os horários meio complicados para a questão do podcast. Ainda eu consegui fazer uma atualização da J-League, né, que também a gente estava devendo também. Esse mês teve um vídeo bem legal, se você ainda não viu, que o Bom Tempo fez pro canal Renomaru sobre os 100 anos, né, da Federação, aniversário de 100 anos, né, da JFA, da Federação Japonesa de Futebol. E no caso do jogo da seleção, a gente acabou tendo esse impasse de horários, aí, né, também um pouquinho por culpa minha, acabou atrasando. Mas é bom que agora saiu a nova convocação para os jogos do próximo mês de outubro. Os jogos de Oman contra a China não foram bons jogos, então foi até bom a galera dar uma esquecida, né, do que aconteceu. E a gente acaba retomando um pouco agora esse assunto e atualiza. E aqui também serve também um pouquinho também para a gente poder começar a pensar no que pode e o que não deve acontecer, né, de maneira nenhuma nos jogos agora contra a Arábia Saudita e a Austrália, que acontece nesse próximo mês. Porque, Elias, estreamos mal, né, na última fase das eliminatórias asiáticas, passamos uma certa vergonha contra um adversário muito ruim, e o Japão se complica. E mais um detalhe, Elias, até gostaria já de lembrar você de não deixar de comentar sobre essa mudança no terceiro colocado asiático, né, que parece que teve mudanças, né, nessa parte da eliminatória asiática. Parece que a gente tem uma nova regra do terceiro lugar, alguma coisa assim. Então isso vai ser bacana da gente estar discutindo também, além de passar, claro, rapidamente por todos os resultados dessa última fase das eliminatórias asiáticas. Bom, vamos começar aí falando pela nova regra das eliminatórias, que é a seguinte: todo mundo tá careca de saber. Bom, para quem não sabe eu vou explicar. Eliminatórias asiáticas, sempre o primeiro e o segundo colocado dos dois grupos avançam automaticamente para o Mundial. E, antigamente, acontecia da seguinte forma: os terceiros colocados de cada grupo se enfrentavam em jogos de ida e volta. O vencedor desse confronto aí enfrentaria alguém na repescagem intercontinental, né? Alguém de uma outra confederação. Aí toda hora tinha sorteio, né? De vez em quando pegava alguém da América do Sul, pegava alguém da CONCACAF. Já aconteceu em 2002 de pegar da UEFA, né? Lembrando que para as eliminatórias da Copa de 2002 ocorreu o confronto entre Irlanda e Irã, onde os irlandeses acabaram saindo melhor, né? Com essa classificação para a Copa. Mas, por se tratar de uma Copa do continente asiático, a FIFA deu uma remodeladinha e vai acontecer da seguinte maneira: esses terceiros colocados se enfrentam, mas em apenas um jogo único, e é uma eliminatória continental, ou seja, só os asiáticos se enfrentam e quem vencer esse confronto está na Copa. Ou seja, assim, o caminho foi encurtado, mas é muito mais difícil. Entre aspas, é mais difícil porque é o jogo único, né? E no campo, se eu não me engano, eu não lembro, acho que não é campo neutro não, se eu não me engano é no campo do melhor colocado aí. Entendi. E o que acontece com o cara o terceiro colocado que perder? Tá fora? Tá fora, já era. Só vai um. Caramba, então é muito mais complicado, que eu pensei assim, que este que perde ainda teria talvez uma repescagem. Não. Caramba, não tem, mano. Toma no furúnculo aí, já era. Ó, é bem mais, digamos, bem mais desafiador. E sabe qual é o problema? Eu assim, é claro que é muito cedo, tem muito jogo pela frente, mas eu já tenho que adiantar com vocês que eu não boto fé num Japão, jogo único, valendo vaga, hein? Assim, no mata-mata, pelo que foi mostrado nesses últimos dois jogos,
E também o que a seleção vem postando, vem colocando e vem trabalhando nos últimos jogos. É complicado, hein? Realmente pegar um adversário meio casca grossa aí, né? Para começar, nesse momento o Japão estaria em quarto lugar, nem entre os terceiros ficariam, né? Mas nesse momento os 3 melhores terceiros colocados é Emirados Árabes e Oman, né? Então, bastante coisa para acontecer nessas eliminatórias, mas essa mudança de regra é muito importante para o Japão ficar de olho, né? Que sirva aí de incentivo para que passe direto, né? Porque ficar em terceiro realmente é uma grande bucha nesse momento. Imagina se dá uma zica e tipo ficar em terceiro Japão e Coreia. Já pensou? Já valendo uma vaga? Nossa, entendeu? E na questão de melhor campanha, nós já temos uma derrota já, né? O que já complica muita coisa para um adversário que não tinha, não há motivos pelo qual a gente imaginar que é normal uma derrota para a Oman na estreia, né? O primeiro jogo aconteceu no dia 2 no 9, né? E o segundo no dia 7. E o primeiro, né? O Japão jogando em casa. Elias, o que dizer de Japão e Oman no dia 2 no 9? Então, eu vou falar assim, uma coisa que eu percebi, você percebeu, o nosso querido Thiago Montempo percebeu, e toda a imprensa japonesa percebeu que foi a soberba da seleção japonesa nessa partida. O time entrou em campo de salto alto, com aquele sentimento de já ganhou, né, Thiago, que poderia resolver a partida a qualquer momento. E realmente, assim, não que tenha jogado mal pra cacete, mas entrou de salto alto, relaxado, achando que naquele lancezinho ia resolver, mas o barato saiu caro, né, Thiagão? Numa distração ali do nosso querido... Não vou passar a mão na cabeça, do nosso querido Edinha falhando ali no lance crucial, no finalzinho do jogo. O Man foi lá e fez 1-0. Aí já era tarde para tentar reverter o placar e o Japão perdeu, né? Nessa partida o Japão perdeu mais pela soberba, porque estava muito confiante e tomou um susto em casa, né? Isso que é o pior. Lembrando que o Japão nunca havia perdido pro Oman na história. Foram 9 confrontos com 7 vitórias japonesas e um empate, né? E pela primeira vez na história aí, o Japão perdeu para a seleção de Oman e logo em casa, né? Então, complicado. Lembrando que foi um placar repetido nesse último confronto lá na Copa da Ásia de 2009. O Japão havia vencido por 1-0. O Japão também venceu por 1-0 na estreia dessas duas equipes lá na Copa da Ásia de 2004, né? E essa vingança aí veio salgada para a seleção de Oman. É realmente muito complicado. Eu tava dando uma olhadinha rapidamente quando você falava nos últimos resultados da seleção de Oman, né? Que vem fazendo resultados até bem interessantes, né? Porque a gente pensa, né? Na fase, antes da terceira fase, né? Teve ali alguns jogos interessantes onde o Oman venceu. Eu vou citar só os últimos, só, né? Do mês 11 pra cá, né? Venceu a equipe do Afeganistão por 2-1, venceu o Bangladesh por 3-0, né? Tudo bem, perdeu por Qatar, né? No mês 6 por 1-0, porque a Qatar, obviamente, é uma seleção que está aí treinando, né? E até sobrando também, até não teria muita dificuldade de ser chegados, né? Venceu a Tailândia uns meses atrás, venceu 3-1 a seleção da Indonésia, e depois que ganha do Japão pelo placar de 1-0, perde na segunda rodada para a Arábia Saudita por um placar de 1-0, ou seja, é uma equipe que não gosta de... não vem tomando muitos gols, né? E depois acabou fazendo um amistoso no finalzinho desse mês de setembro, dia 26, contra a seleção do Nepal e ganhou de 7-2. Então é uma seleção que defensivamente melhorou muito, né? Apesar das devidas proporções da qualidade da defesa da seleção de Oman, uma seleção que está tomando no máximo 2 gols por partida. Então, realmente o Japão veio com uma soberba. Para vocês que não lembram, né, o Japão entrou no 4-5-1, né, clássico, né, no Muriaço, não sem muitas modificações, e a equipe é praticamente quase uma seleção 100%, né, com Gonda no gol, o Eda, que foi o pior jogador em campo da seleção nesse jogo, junto com Yoshida, Nagatomo e Sakai, os volantes Shibazaki e Wataru Endo, na frente Haraguchi, Kamada, Ito e Osako, né? E no segundo tempo entrou ali o Furuhashi no lugar do Haraguchi, o Doa no lugar do Ito e o Kubo no lugar do Kamada. E mesmo assim o Japão perde por 1-0. É uma pena, né? Lembrando que
nesse jogo, era aquele jogo que não podia perder, né? Eu posso te dizer assim que foi um absurdo essa derrota, pela diferença técnica das duas equipes, pelo patamar onde as seleções estão, né, Thiago? Pelo patamar dos jogadores da seleção japonesa estão. Lembrando que a seleção de Oman é uma seleção 99% local. Quem não joga em Oman, joga na Jordânia, joga no Catar, joga no Irã, sabe? Fica mais ali naquele meio. Se fosse a seleção de 20 anos atrás, aquela de 2002, aquela de 98, tudo bem, né? Mas dessa escala evolutiva do Japão, da geração de ouro pra cá, perdendo umas eliminatórias para a seleção de Oman em casa, num grupo onde tem a Austrália e a Arábia Saudita, que são concorrentes diretos aí fortíssimos, não dá para aceitar, cara. Essa aí dá para pôr na conta do nosso querido Moriaço. Eu, se fosse cartola da diretoria ali da JFA, ia lá no vestiário do pós-jogo e falava, ó, se você der mais um trupico desse, mais um vacilo desse, eu vou te pôr na rua, cara, porque é um absurdo um resultado desse numa fase final da eliminatória, fazer uma cagada dessa, cara. Pois é. E Elias, realmente não há nada a acrescentar, né, já que você falou tudo e concorda em gênero, número e grau. Elias, duas informações ainda sobre esse jogo. Kamada jogando ali como quase um atacante que joga fora da área, é a melhor posição para ele? Jogar Kamada e Osako não foi meio, não sei, meio escalação demais assim de futebol virtual, porque convenhamos, né, o Osako volta agora recentemente de lesão, né? Sai do Werder Bremen de lesão, demora se não me engano, 1 ou 2 rodadas para jogar pelo Vissel Kobe já no Japão, né? E o Kamada, jogador da Bundesliga, todo mundo conhece a qualidade. Eu acho que deveria ser o Kamada o nosso centroavante nesse jogo, né? Mas tudo bem, né? Assim, o Kamada é um cara polivalente, né? Ele pode jogar em qualquer lugar ali, a partir na parte ofensiva do meio campo. Eu gosto do Kamada, como você citou, lá dentro da área, como cabeça de área mesmo ali, o atacantão. Gosto dele jogando pelos lados também, né, Tiagão? Com um winger, assim, que ele sai muito bem. Mas do jeito que ele jogou essa partida aí, contra o Oman, eu senti ele um pouco deslocado mesmo, sabe? Que ele não conseguiu exercer 100% do que ele pode exercer, né? Eu achei meio invenção do nosso querido Moriaço aí no jogo. E o Osako... ele demorou pra esquentar o motor nessa partida, e quando esquentou foi tarde demais, né? E assim, de bate pronto, hoje, tá? 2021, começando eliminatórias, o Osako é a melhor opção que a gente tem para centroavante em questão de seleção, na sua opinião? No futebol japonês, ele é o único atacante maduro, né? Porque a gente tem uma porção de outros atacantes, mas geralmente eles são segundo atacantes, eles jogam mais pelo lado, não tem aquele cara de área mesmo, sabe? Aquele cara 100% original, sabe? Esse que é o nosso grande problema. Eu vejo que talvez pro Osako funcionar melhor na seleção, porque realmente é um jogador incrível, até perdeu algumas oportunidades na seleção por causa dos times que jogavam, que barraram eles em algumas situações e tudo mais, mas eu acho que hoje, na idade que o Osako tá, que o Osako já não é mais nenhum garoto já, né? O Osako já tá com 31, se eu não me engano, já. Tem que né? deixar na banheira. Deixar na banheira, e aí eu acho que ele depende muito de um cara como, sei lá, Minamino, assim, pra auxiliar ele, sabe? O Doan pra auxiliar, o próprio Kobo, sabe? Jogador de velocidade. Sim, tem que ter a duplinha de velocidade. Porque eu não vejo mais o Osaka com aquela velocidade daqueles 2 gols contra o São Paulo em 2012. Aquilo não existe mais. Não, buscar jogo, esqueça, tem que jogar pra ele. Então, tanto que ele vem se dando muito bem, assim, não tá destruindo, mas tá jogando muito bem no Vissel Kobe, porque o Vissel Kobe tem todo o trabalho de jogar com ele, né? Então, e jogadores rápidos, então, mas assim, pela formação que veio nesse jogo, assim, olhando hoje, fala, caramba,
Kamada, né, o Haraguchi também, que não é mais jogador de velocidade, realmente as escolhas do Moriá são no mínimo assim, né, no mínimo de dar aquela coceira atrás da cabeça. Mas bem, resultado feito, não tem muito o que fazer. Alguns dias depois, vamos jogar fora de casa, né? Jogo que a gente já fez aqui no Hinomaru já, né? A gente já sabe mais ou menos como funciona jogar na China. E lá, mais um joguinho feio, mas pelo menos o resultado veio, né, Elias? Qual que é a sua opinião aí sobre Japão e China? China e Japão, 1-0 pra gente. Tem 4 pontos que eu quero ressaltar nessa partida. O 0.0, que na verdade o jogo foi lá no Catar, né? Porque devido às restrições de pandemia, coronavírus, a China não abriu o país para jogo, né? Por ser zona de risco ali. Com razão, concordo, né? Faz todo sentido. Realmente eu não me atentei a essa informação. Realmente o jogo não foi na China, né? Foi em Doha. Legal, bacana. O primeiro ponto nesse jogo é que pela primeira vez o Japão conseguiu empatar o placar com a China. São 15 vitórias do Japão e 15 vitórias da China, né, Tiagão? Em todo o histórico aí de duelo dessas equipes. Bem equilibrado. Coisa que o Japão foi melhorando dos anos 90 pra cá, né? Que anos 20, anos 30, 50, 70, levava camaçada de pau dos chineses. Uma coisa que eu gostei, assim, do Japão foi só no primeiro tempo. Por quê? Convenhamos, né? Essa China é um time horroroso. O time desgraçado de ruim que é essa China, cara. Mesmo com aqueles jogadores brasileiros naturalizados e tal. É um time, assim, completamente neutro, que não incomoda, que não faz nada no jogo. A China não fez nada durante 90 minutos, Tiagão. Com os brasileiros ali naturalizados e tudo mais assim, é uma seleção que não dá nem pra pensar em Copa do Mundo, né? Realmente a China sim. E eu vou falar pra você, Elias, que a coisa mais legal dessa seleção da China FIFA foi ver o Li Jie também, que virou também um excelentíssimo Dr. Pardal também, né? No futebol que ele exerce, né? Os anos de Everton fizeram muito mal, né? Eu achei que com a inteligência dele, que ele era um jogador muito inteligente dentro de campo, né? Ele fosse fazer um time melhor. Mas também, coitado, né? O material humano dele, infelizmente, mas Li Jie é um jogador clássico dos pés antigos aí, né? Pra quem jogou as antigueiras aí. E realmente, eu esperava muito mais, cara. Até eu vou ser bem sério pra vocês, tá? O futebol chinês, ele passa meio longe do meu radar. A não ser os jogos da Liga dos Campeões Asiáticas, algum jogo contra o Japão. E dificilmente eu vejo jogos da seleção chinesa. E foi a primeira vez que eu vi Elkson jogar, né? Tem aquele outro jogador Aloysio, né? Toda essa galera que acabou entrando, assim, o Boi Bandido e tal. Mas assim, realmente é jogadores de nível de seleção chinesa. Não iam conseguir nada fora isso mesmo, né? Porque não jogaram absolutamente nada. E o Japão deu espaço, porque como você falou, o primeiro tempo foi muito bom, o Japão trabalhou bem. É o 4-5-1 de sempre, a formação um pouco melhor. Mas ali, né? O Osaka perdeu o gol adoidado do primeiro tempo, né? E aí... Nossa, o Ito, então? Meu Deus. O Ito também fazendo um favor de... E tomou cartão até nesse jogo também, conseguiu, né? Aproveitar tomar um cartão contra a seleção argentina que bate adoidado. A gente consegue o gol com o Osaka, né? No comecinho do segundo tempo, né? Perdão, no final do primeiro tempo. Final do primeiro tempo, com o passe do Ito, né? Que já tinham perdido um caminhão. E no segundo tempo continua se perdendo um caminhão de gols. O Japão não consegue matar o jogo, mas a China também, né? Só para vocês verem as estatísticas, né? Olha só, né? O Japão teve 70% de posse de bola contra 30% da seleção da China. A China teve Chegou a 80 no primeiro tempo. Exatamente. A China teve 3 chutes a gol contra 18 nativos do Japão. Desses 3 chutes da China, nenhum foi defendido pelo goleiro. Detalhe, 3 no segundo tempo, né? No primeiro tempo não chutou. Exatamente, 3 no segundo tempo. E acabou fazendo um pouco menos de faltas no Japão no total. O Japão acabou fazendo 18 faltas contra apenas 10 em aspas da seleção chinesa. E aí o goleiro da seleção teve ali 2 lances difíceis para defender. Então, um deles acabou resultando no gol, né? Então, é verdade, tem o brasileiro Alan também, né? Então, além do Aloysio, né, do Boi Bandido, né, tudo mais lá, o Elkson, e também tem o jogador Alan, que realmente
muito, muito, muito fraco. Tem um sino-americano também, né? Um mestiço lá, de americano com chinês. Eu esqueci o nome dele agora. Tem um mestiço também? Eu não reparei. Você jogou... Até porque já fomos... O jogo aconteceu no dia 7, já faz aí quase um mês, que alguns detalhes eu acabei já... é o camisa 6, Bronkwing, uma coisa assim, né? Tá. O Japão nesse jogo entrou com o Gonda no gol, mais uma vez aí mudou um pouquinho a coisa ali na parte defensiva. Tomiyasu finalmente jogando junto com Yoshida, depois Muroya e Nagatomo aí, né? Mostrando que tem um pouquinho de gás para a seleção. Os volantes foram novamente o Shibazaki e o Wataru Endo, na frente Ito, Kubo e Furuhachi, e na frente, né, o Osako, né? Kubo e Furuhachi que vão fazer um pouco de falta nesse próximo jogo, já que os dois, já adianto, não estão na seleção por questão de lesão, né? O Furuhashi ele até chegou a atuar pelo Celtic hoje, mas o Celtic falou assim, o próprio Celtic Barroco falou, vocês convocaram o Furuhashi, ele volta machucado, tiveram um trabalho desgraçado para recuperar ele aqui da lesão, né? E agora vai ter outro jogo que vocês vão convocar, e se ele voltar machucado de novo, acabou de se recuperar, não, pode chamar outro aí. Foi barrado. Acabou sendo barrado. Durante o jogo acabou entrando mais uma vez o Haraguchi, dessa vez no lugar do Furuhachi, o Kamada entrou no lugar do Ito e o Sho Sasaki, né, o querido aí dentro do Muriaço, entrou no lugar do Nagatomo, né, e é isso aí. Elias, a seleção... O Sasaki só pode ser namorado do Muriaço, não é possível. Não, essa função já tem alguém que está recém-convocado novamente, que a gente vai falar daqui a pouco. Elias, temos alguns jogadores que o Amani foi para dar um rolê, né, na seleção, né? O Tani também foi para dar uma volta, né? Então, vai pegar experiência. O Onayu, né, coitado, né? O Onayu tá sempre viajando de graça, né? Pelo menos faz uma boquinha no hotel ali, tá Pois bom. Eu só espero que de todos esses nomes aí que vão e voltam sem fazer muita coisa, que o Morita tenha algumas, né, tenha um pouco mais de oportunidades também, né? Porque gostaria muito de ver ele. Até ser bem sério pra você, eu esperava mais desse retorno do Shibazaki. Eu sinceramente esperava muito mais. E o Shibazaki tirando ali os passos cadenciados, trabalhando com o Furuhachi, que faz metade do trabalho sozinho, né? Você toca, ele tenta driblar todo mundo e tenta um lançamento pro gol. O Shibazaki muito burocrático e até... Muito lento. E até o próprio Wataru Endo, que evoluiu muito, né, como jogador ali, ele é o capitão, né, do Stuttgart, né, por mais que o Stuttgart está naquela situação que está hoje, não é mais aquele Stuttgart, mas ainda assim o Wataru Endo ser o comandante, né, da equipe tem um valor muito interessante para ele como líder do elenco, né, então eu esperava que ele tivesse um pouco mais também de afinto nesses jogos e acabou deixando, na minha opinião e para mim, passando um pouco longe. Mas, né, 2 jogos ruins, né, que a seleção fez, pelo menos aí temos 3 pontos, e agora temos aí a difícil, né, missão de sair com o melhor número possível, que na minha opinião, o número mágico, né, para esses 2 ossos são 2 vitórias. A questão é se imaginar que a gente vai sair facilmente com 6 pontos, né, com 2 equipes que nos 2 primeiros jogos jogaram mais do que o Japão, né? Então, Thiago, eu tava fazendo um cálculo aqui, o número para vocês classificar, de pontos para vocês classificar tranquilo para essa Copa do Mundo, 100% que ninguém vai te incomodar, que garante pelo menos uma das 2 vagas, é 22 pontos. Ok, 22 é o número mágico. 22 é o 100%. Você pode se classificar com 21, pode se classificar com 20 ou até com 19. Mas 100% seguro, tranquilo, que vai assegurar tua vaga mesmo é 22 pontos. Esse é o número mágico da tranquilidade total, pelo que eu vi. Pelos meus cálculos, que eu fiz meus cálculos malucos assim, um dos piores prognósticos para essa seleção japonesa é terminar entre 18 e 19 pontos. O pior, o caótico, sabe? O lógico, que é para dar certo, é 22, 21 pontos. A lógica, assim, se tudo correr bem. E o trágico é 17 e não pegar nem repescagem. Entendi. Cara, realmente é uma lógica muito, muito complicada, né? Porque você começa a ver os valores. E eu até faço uma errata pra mim que eu não tenho certeza, tá? Eu vi no primeiro site, e lá dá o Japão em 4º lugar.
Eu vi agora em outro site que eu estava vendo aqui as estatísticas, do Japão em terceiro no grupo. Então fica aí a minha errata, não sei porque o número de pontos é igual com o Oman, né? Então não sei qual que é o... É porque, na verdade... será que é por ordem alfabética? Porque eles estão com o mesmo número de pontos e tudo mais? É porque assim, como tá tudo empatado, é o confronto direto que tá deixando o Oman na frente. Ah, o confronto direto. Faz sentido. Faz sentido. Então leva em consideração o outro site. Na primeira rodada, no total, antes de a gente falar um pouco mais sobre seleção, Elias, vou passar rapidamente que tudo que aconteceu na primeira rodada, né? A seleção da Arábia Saudita venceu o Vietnã por 3-1. A seleção do Vietnã teve um jogador expulso nesse jogo ainda. A seleção da Austrália venceu a China, né, por 3-0. A seleção dos Emirados Árabes venceu o Líbano, empatou com o Líbano em 0-0. O Irã venceu a Síria por 1-0. E a Coreia do Sul empatou o primeiro jogo, né, contra a seleção do Iraque por 0-0 e o Japão perde para o Oman. Na segunda rodada, a gente teve lá Iraque e Irã. O Irã venceu por 3-0, facilmente esse jogo. A seleção de Oman perdeu por 1-0 para a seleção da Arábia Saudita. A Síria empatou com os Emirados Árabes Unidos. O Japão venceu a China por 1-0. A Austrália venceu só por 1-0. A seleção vietnã até esperava que seria um placar muito maior. E a Coreia do Sul venceu o Líbano por 1-0, né? Então, neste momento, a gente tem ali no grupo A, né, os primeiros dois, Irã, Coreia do Sul, Emirados Árabes, Síria, Líbano e Iraque, né, na ordem do primeiro ao sexto. E no grupo do Japão, né, o grupo B, Austrália, Arábia Saudita, Oman, Japão, Vietnã e China. Muito bem, dias passados, né, depois de tudo isso aí, muitas coisas repercutiu, não sei se vocês ficaram atentos aí, né, as postagens do Thiago Bom Tempo, até algumas coisas que a gente colocou no Rio do Maru, teve teve um revés muito negativo, né, nesses últimos jogos, né, pessoal, né, já um pouco mais afoito, um pouco mais de medo do que poder exatamente pistola, ou até um pouco mais receoso do que esperar para o Japão nessa continuidade. E aí, Elias, tivemos o que, né, nos últimos dias, né, a nova convocação, né, da seleção japonesa. Até gostaria que você recitasse pra gente, porque tem alguns nomes que, né, não consigo entender o porquê que estão aí, né, mas a gente vai tentar debater junto e tentar encontrar o meio termo. Vamos lá, goleiros, Kawashima, Gonda e Tani. Essa aqui, na minha opinião, é a convocação do goleiro mais lógica até o momento, que Kawashima muito bem na França, né, Tiagão? Realmente tá mostrando o teu valor mesmo com quase 40 anos de idade, né? O Gonda, que é o melhor goleiro da J-League até o momento, na minha humilde opinião, né? Não sei se vai concordar comigo, mas foi uma santa ida dele à J-League, né? Quando ele se achou, tava um pouco perdido na Europa, conseguiu aí vaguinha nos times e tá se encontrando, firmando aí seu nome. E o Tani, que é o goleiro em ascensão, né? Foi bem nas Olimpíadas e parece que tá cravandinho aí um terceiro nome até pra Copa, hein? Já que o Nakamura, né, do rei do Cachorro Rei Sol, né, perdeu um pouco de espaço, né? E o nosso querido Schmidt também, né, perdendo Verdade. O Schmidtão também já faz um time que já não é convocado novamente, né? A última vez que o Schmidt foi convocado, cara, eu acho que foi contra o Kirguistão. Caramba. Faz tempo, hein? Pois é. Bom goleiro, né? Mas que perdeu espaço. Infelizmente. Laterais e zagueiros temos o Nagatomo. Santa ida. Nagatomo foi esperto, quero comentar uma coisa depois aí com vocês. Nagatomo, Yoshida, Hiroki Sakai, Tomiyasu. Uedinha recebendo mais uma chance e não deveria ter sido convocado depois da cagada que fez contra o Oman. Muroya ganhando outra vaguinha. Itakura, Yuta Nakayama, que também não deveria estar aí, e o nosso querido Hashioka. Na parte defensiva, o Nagatomo e o Hiroki Sakai foram muito espertos, né, vendo que a Copa do Mundo está chegando, fizeram um retorno ao Japão aí muito lógico, né, muito criterioso, escolheram bem o Nagatomo voltando às suas origens no Tóquio, e o nosso querido Hiroki Sakai indo pro Urawa para garantir suas vaguinhas na Copa, né, que eu acho que jogando no Japão, tendo mais oportunidades, eles vão jogar. Lembrando que os dois, a coincidência é que os dois estavam na mesma equipe na Europa, né? No Olympique de Marseille. Foi uma debandada. Não gostei dessa convocação do Edinha, Thiagão. Se eu fosse o Morias, teria deixado ele de castigo
Concordo. Dos erros idiotas na partida contra o Oman. Tem jogador que se queimou e ficou por muito menos que isso, né? No caso do nosso querido Musashi Suzuki. Coitado. Sim, ele se queimou num negócio que não tinha nada a ver, foi colocado num puta tiro no escuro, né? E por culpa do próprio Moriyasu ainda. Exatamente, né? E aí a gente vê aí. Até porque na questão de defesa, o Japão tem várias opções, né? Até jogadores da J-League que estão jogando muito bem, né? Voltaram a jogar muito bem, jogadores novos, né? Então, assim, poderia ter tido uma rodagem um pouco melhor na parte da zaga, né? Até porque, sinceramente, é Tomiyasu, Yoshida e qualquer um que vá ali, tirando o Koitakura ali, o resto realmente é para compor elenco, né? Não dá para se imaginar. Até o próprio que você falou, Nakayama, né? Tudo bem, na Holanda, tal, né? Mas assim, também não vejo a menor possibilidade de na hora H esses caras entrar para jogar. Tava rindo aqui dos jogadores de ataque, né? Eu já não sabia porquê. Primeiro eu vou falar do meio campo, né? Temos aí Haraguchi, mas Haraguchi tá merecendo, vou falar disso daqui a pouco. Haraguchi, Shibasaki, Minamino, Wataru Endo, Juna Ito, Doan, Morita, Koji Miyoshi e Aotanaka, né? Daqui a pouco a gente fala dos atacantes. Gostei dessa chance do Aotanaka, né? Que teve aí um destaque muito bom nas seleções de base. Merece aí a convocação. O Miyoshi é um cara que eu gosto muito, Thiagão. É um jogador aí que tem muita lenha para queimar ainda. Sim. Ele que foi a revelação da Copa América, né? O melhor jogador aí ao lado do Nakajima na Copa América aqui no Brasil. Morita, espero que ganhe uma chance para jogar, porque só tem passeado, né? O coitado. Doan e Minamino voltando aí para a seleção. Dessa vez o Liverpool foi bonzinho e liberou, graças a Deus, Minamino para essas duas partidas importantes, né, Thiagão? O negócio que eu queria comentar do Haraguchi é que ele não tem jogado mal, apesar de todo mundo pegar no pé dele, que perdeu velocidade, que tá velho. Na seleção ele tá indo bem. Contra a China ele entrou bem, né? Jogou bem. Contra o Oman foi um dos poucos assim que não comprometeu, que fez aquela partida honestinha dele, né, Thiago? Também não foi brilhante, né? Não dá pra dizer que foi brilhante. Mas jogou direitinho. Shibasaki ganhou mais uma chance. Vamos ver se esse esperto joga bem, né? O Wataru Endo... Das últimas vezes que o Shibasaki conseguiu voltar pra seleção, ele rodou e depois acabou ficando fora de novo, né? Então. Eu espero que esta seja a convocação pro Shibasaki fazer alguma coisa, né? Concordo com você. Eu ia falar do Junaito, né? Junaito, convocado de novo, também teria deixado ele de castigo pelo vacilo e pelo cartão idiota que tomou contra a China. Teria convocado, repatriado na Nakajima, né? No lugar do Junaito, mas enfim, né? Uma coisa de futebol. Mais alguma coisa no meio campo? Posso pro ataque? Elias, Aotanaka é uma opção rápida, né? Então, é aquilo que eu falei. Eu acho realmente que o Haraguchi, uma observação sobre ele, ninguém imaginava que o Haraguchi teria uma sobrevida tão grande na carreira, né? Após a Copa 2018, todo mundo aposentou ele. Exatamente, todo mundo se aposentou. Eu fui um deles, que pra mim, assim, Haraguchi, sem necessidade nem, junto com Inui, sem necessidade nenhuma pra seleção. Até pela questão dessa questão de velocidade. Mas, verdade, eu tenho que dar o braço a torcer. Tá jogando bem pela seleção, não é o jogador mais de velocidade. Eu acho que nunca foi o cara da velocidade, né? Essa é a grande verdade. Talvez Haraguchi dando bolas pro Osako na frente, eu acho que não funciona. Mas também numa outro tipo de formação, quem sabe, para alguém que venha buscar um pouco mais de jogo, né? Aí talvez essa tabelinha funcione melhor, né? Agora, o Haraguchi sendo um garçom de jogador que não consegue voltar. Quem sabe Haraguchi e Onayu, vamos supor que o Onayu jogue nesses jogos, pode ser alguma coisa que a gente pode ver um pouquinho melhor, né? Quem sabe? Acho assim que eu até penso que vai ficar o Osako ali na frente, e quem vai municiar esse time é o Minamino e o Doan, né? Vão jogar ali. Aí já fica um time bem veloz, né? Até porque, se a gente for falar em questão de colocar jogador numa baita de uma furada, seria realmente uma sacanagem colocar o Onayu contra assim, de titular contra a Austrália, realmente. Contra a Arábia lá em Riad. Assim, exatamente. O Onayu, assim, eu acho que ele sempre quis começar de titular. Talvez nesse jogo, né, o Ado vai agradecer. Aí talvez seja a parte que o Osako, como ser um jogador mais veterano,
né, com experiência internacional, anos de futebol alemão, seja o cara mais indicado para esses jogos, né? Mas a questão do Moriaço, bem, depois das umas opções que você não falou ainda que voltaram para a seleção, não falo mais nada. E agora o ataque, o Thiagão tava esperando ansiosamente por isso. Yuya Osako, Adonaiwo e o verdadeiro namorado, é por isso que você tá falando, o verdadeiro namorado do Moriaço, Takuma Asano, de volta à seleção. Exatamente. Esse deve ser o verdadeiro dono da JFA. Aí que saudades do meu ex, né? Exatamente. Asano que também é outro que teve ali não vou falar que é um revival na carreira, mas é o cara que passou também por poucas e boas também, né? Desde pela passagem, né, pelo aquele time maluco lá, né, que agora me fugiu o nome agora. Partizan Belgrado. O Partizan Belgrado, né, onde, né, jogando ali num futebol que as histórias, né, de jogadores que não se dão bem no Partizan não são as melhores, né, da torcida que pegar no pé. Lá, e foi bem pra caramba lá. Ele saiu de lá porque simplesmente os caras não estavam pagando o salário dele, né, tinha uns caras de salário atrasado e tal. Ele acabou tendo opção. Vai pra uma equipe modesta, mas do futebol alemão, né, e tá ali fazendo o seu trabalho, né, com menos grife, né, e tá fazendo ali seus gols incrivelmente. Uma coisa que eu queria falar, na verdade, a Escoção não é nem namorado do Moriaço, né? O namorado do Moriaço realmente é o Edo. Ele é namorado do Tashima, cara, que não é possível, verdade, né? Não é possível, cara. Eu falei assim, ele é o verdadeiro dono da JFA, porque lembrando que ele foi jogar... Estagiário. Estagiário. Ele não foi... Qual que foi foi Copa... Não foi Copa América que ele veio junto? Teve alguma coisa... Foi na Copa? Foi na Copa, 2018, né? Ele foi o estagiário. Exatamente. Quem não lembra dessa história, o Japão convoca todo mundo e trouxe, além disso, o Asano para treinar junto com a seleção, né? Então, tipo, realmente ele era o estagiário. Caramba, assim, um negócio inacreditável, né? É o Deadpool da JTF. Exatamente. Entendeu? É o cara que esteve indiretamente na Copa do Mundo, né? E é isso, né? E o Asano não merece estar na seleção desde talvez antes da Copa do Mundo e tá aí firme e forte, né? Doa quem doer. Ele que talvez agora vem que obviamente o Asano deixou de ser um centroavante, né? Que em alguns momentos ele chegou a jogar, se me engano até no San Francisco Hiroshima ele já beliscou um pouco essa vaga de centroavante, mas agora ele é um cara que vem jogar praticamente naquela vaga que é do Kamada na teoria na seleção, né? Que é o jogador atacante que joga fora da área, né? Sinceramente não sei. E a pergunta que não quer calar, né? Aonde está Kaoru Mitoma, né? Nessa convocação, né? Talvez ali o nome que todo mundo ali saltou os olhos quando não viu na seleção, né? O Kaoru Mitoma que já até fez gol na Bélgica, né? Se não me engano, no seu segundo, terceiro jogo, eu até coloquei isso na nossa página do Facebook, quando ele fez o gol ali, ele fez o primeiro gol, já tinha dado uma assistência, se não me engano, deu assistência no mesmo jogo, agora a memória me falha um pouco rapidamente, mas assim, o Kaoru Mitoma já está aos poucos se adaptando, né, ao futebol fora do Japão, então assim, se é para dar chance para vários jogadores, por que não pro Mitoma? Mas, né, é isso, né? E uma coisa que eu tava pensando até antes de gravar esse podcast, eu acho que esses dois jogos, né, que realmente são jogos muito importantes pra gente, ele vai servir para duas coisas, Elias, ou para uma oportunidade, né, do Moriaço bancar um pouco as suas opções, né, de, por exemplo, colocar o Asano para jogar, colocar o Onaiwu, colocar outros jogadores que voltaram à seleção, que todo mundo imagina que não tem muito mais espaço, são jogadores B, e esses jogadores resolverem os jogos e trazer os 6 pontos de volta para casa, ou, né, vai ser aquela rodada onde todo mundo vai começar a pegar no pé mais ainda do Moriaço e de toda a JFA, porque essas opções que ele deixa de fora da seleção e dessas opções que ele dá novas chances e não queima, com o próprio Edinha, como você falou aí, um dos piores jogadores dos últimos jogos, são caras que estão de volta, que podem jogar, e essas opções podem ou trazer os 6 pontos, o Japão sim tem a possibilidade de voltar zerado, né, depois dessa terceira e quarta rodada, o que seria uma catástrofe gigantesco, né, na questão de Copa do Mundo. Então, Tiagão, coitado do menino Mitoma, né? Esquecido nas Olimpíadas, esquecido na seleção principal, tá difícil a vida
Tá difícil. Mas, Elias, vamos lembrar que palavras dos próprios dirigentes e pessoas importantes dentro da Federação Japonesa de Futebol, que para eles o momento era que o Japão tivesse uma sequência de treinadores japoneses. O Japão não quer mais dar espaço ou quer diminuir os espaços de treinadores estrangeiros. Então alguém tem que segurar o rojão e bancar essas pardalzices aí do Moriyasu, né? Então agora vai ser a hora, né, de ver realmente se o Moriyasu tem autonomia de realmente, esse aqui são meus jogadores, essa aqui é a minha equipe, doa quem doer, algo muito parecido que acontece com o treinador da seleção brasileira, né, para trazer para um contexto mais prático para você que está ouvindo e não é tão hardcore ainda, né, de futebol japonês. Ou, Elias, sabe o que vai acontecer? O Japão joga mal e na próxima convocação a gente vai começar a ver alguns nomes retornando, alguns medalhões retornando, aquela galera um pouco mais de cadeira cativa, e aí vai mostrar para todo mundo que o Moriyasu, no final das contas, não manda mais em nada, porque as convocações deles não estão trazendo o resultado que todo mundo espera. Exato. Eu penso assim que ainda realmente é cedo, né? Ainda vai ter a terceira, quarta rodada. Mas pense, né? É cedo, mas nem tanto, porque tem a terceira e a quarta rodada. Na próxima já é a quinta, né? Já é metade. Exatamente. O Japão finaliza a sua participação em 2021, né? Com 2 jogos que vão acontecer no mês de novembro, né? Contra o Vietnã, obviamente, a última equipe do grupo B. E, né, 5 dias depois, tem já o primeiro jogo de volta, né, contra a seleção de Oman, né, e este já fora no dia 16/11, e aí o Japão volta a jogar eliminatórias já no mês de janeiro de 2022, até porque a eliminatória vai dar uma certa corrida, né, e querendo ou não, gente, mês 3, março, 29/3, é o último jogo das eliminatórias contra a seleção do Vietnã, ou seja, vai se começar ali realmente jogos mês a mês, né, e vai começar a se afunilar muito mais. O Moriyasu teve tempo, tudo bem, teve pandemia, tudo mais, mas teve tempo de trabalho, teve muitas convocações que ele fez, então assim, agora é a hora da verdade, né, ou vai ou racha, né, não tem muito mais para onde ficar dando chance, trazendo, experimentando. Agora, a cada experimentação que a gente perde 3 pontos, é uma chance a mais do Japão ter dificuldades de voltar a uma Copa do Mundo. Será que a gente vai passar por todo aquele perrengue, né, de 94 de novo? Eu, sinceramente, espero que não. Eu acho que 94 não, mas o mesmo perrengue de 2018... Ah, verdade, né? 2018 também não foi um mar de rosas, né? Verdade. Muito complicado. Ó, sendo sincero, nesses jogos empata com a Arábia e ganha na Austrália. Eu acho que o Japão não vai ganhar lá no King Abdullah. Eu acho que a estratégia bem lógica seria isso. Começar a tirar ponto da Austrália, né, deixar talvez a Arábia Saudita aí, né, conseguir uns pontos, passar em primeiro do grupo e começar a fazer aqueles confrontos diretos contra as equipes que são mais, digamos... adversários mais diretos nossos, né? Até porque eu não vejo a Austrália também jogando tudo isso também, né? A Austrália é um time forte e tal, mas não é mais aquela geração de trazer medo, né? Pra te falar a verdade, essa Austrália não assusta ninguém, assim. É porque eles foram competentes e, pô, já meteram 3-0 logo de cara na China, que todo mundo sabe que é uma porcaria. Ganhou do Vietnã, que é a seleção mais frágil. Ganhou só de 1-0 da seleção do Vietnã, que é essa seleção mais frágil aí do grupo, né? Não é um bicho de 7 cabeças, não. E convenhamos, para quem já teve Viduka, Cahill, Kirill no ataque, ficar dependendo de Martin Boyle, de Adam Taggart, né? Que no Cereço a gente sabe que não é aquela coisa, né? Exatamente. De Mitchell Duck, que a gente conhece bem também, né? Que inclusive não tá nem jogando a J1 mais, né, Thiagão? Ah, não tá mais? Não. Verdade, né? Nunca mais vi ele jogando. O Duck foi emprestado, né? Tá no Fadiano. Caraca, realmente, olha que geração, né? Abaixo, né, do futebol. O único grande craque mesmo que tem lá é o Rogic, né? Da equipe do Celtic. E só assim, de primeiro patamar, o resto... É todo um catadão, cara. E outra coisa, né, tentando ver um lado bom da coisa, é que a seleção da Arábia Saudita
ela ainda é aquela seleção que não foi colocada realmente à prova, né? Diferente da seleção do Irã, que a gente sabe que é casca grossa independente da situação, a Arábia Saudita é aquele gigante de vidro, né? Muitas vezes, nossa, a Arábia Saudita tá destruindo, vai lá, não vai pra Copa. Nossa, a Arábia Saudita tá, não praticamente nem avança tanto assim na Copa da Ásia. Então, assim, e aconteceu muito disso, né? Exato, nos últimos anos, você pega aí de, sei lá, 2007 pra cá, né, em questão de Copas de Ásia e tudo mais, a Arábia Saudita muitas vezes chegou ali pra ser aquele time que encheria a paciência do melhor colocado, da equipe que estivesse mais bem preparada, e mesmo assim muitas vezes a Arábia Saudita passou longe, né, de poder disputar um título de verdade. E né? assim, nas últimas eliminatórias de 3 Copas, jogou uma só, né? Uhum. E tomou pau. Tomou de 6 da Rússia. Foi ganhar só do Egito, conseguiu a proeza de ser pior que a Arábia. Exatamente. E a seleção da Arábia Saudita é uma seleção que parece que tá voltando a ter boas gerações, independentemente são nomes estrelados, mas são jogadores que pelo menos dentro da seleção do futebol local trazem resultado, mas aquilo que eu falei, né? Talvez esta eliminatória seja a eliminatória para talvez a Arábia Saudita realmente mostrar que realmente é uma seleção que pode bater de frente com alguém. Até porque, convenhamos, né? O que está acontecendo nessas eliminatórias, ela vai meio que respingar na Copa do Mundo, né? Se o Japão não conseguir vencer essas adversidades, passar com certa facilidade, ser um pouco soberano dentro da eliminatória, a gente sabe que não dá para esperar muita coisa dentro de Copa do Mundo, né? Então, se a gente for parar a pensar, né, de uma maneira mais lógica, para o Japão se erguer a cabeça dessa derrota contra o Oman, se impor dentro do grupo B, chegar com um pouco mais de capacitação e uma equipe mais fechada e um plano de jogo muito mais conciso. E aí sim a gente fala, beleza, esse foi o Japão que teve dificuldade, passou na sua eliminatória, e agora o que esperar desse Japão dentro da Copa do Mundo? Porque um Japão que perde para o Oman é um Japão que você não pode esperar nada numa Copa do Mundo, porque não vai passar nem de fase se jogar o futebol que está jogando. Como você falou, a Austrália, que não faz nada, meteu 3, né, na seleção da China. E o Japão vence de 1-0, perdendo um caminhão de gols, entendeu? Sabe, se você parar a pensar um minuto, tem certas coisas que realmente não batem. Né? E agora, vamos aguardar então, né, que vem os jogos aí do mês 10, e obviamente que depois de tudo isso falado, o que nos resta é esperar, né? Você falou que empata com a Arábia Saudita e vence a Austrália. Esses são as suas... Eu vou tentar ser o mais animado possível. Eu acho que a gente vence os 2 jogos, mas o jogo contra a Arábia Saudita com um pouco mais de dificuldade, e o Moriaço vai calar minha boca e vai dar um nó tático e vai vencer essa seleção da Austrália, pelo menos por 2-0. Então eu acho que vai ser um jogo mais sofrido e o jogo contra a Austrália um pouquinho mais fácil. E bom a gente falar também dos horários do jogo também, né, Elias? Para todo mundo ficar aí de olho, né? O jogo contra a seleção da Arábia Saudita vai ser na quinta-feira, dia 7/10, jogo a 1h da tarde. E depois, no dia 12/10, numa terça-feira, o Japão joga em casa contra a seleção da Austrália às 7h15 da manhã. Fiquem de olho nos canais filiados à ESPN, né, e nos aplicativos, que muito provavelmente, se não passar nos canais de TV a cabo e ESPN, vão passar nos aplicativos, certeza que vai ter o jogo. Exatamente. Então, para você que está pensando, então já é uma boa, tá dando para fazer nos preços que não são tão baixos, né, mas do Star Plus, né, que é o aplicativozinho aí que tem trazido jogos da primeira e segunda rodada das eliminatórias asiáticas, né, e também na TV a cabo aí para vocês que têm os canais afiliados à ESPN. Elias, voltamos na próxima semana? Opa, com certeza, né? Então é isso aí, muito obrigado por hoje. Galera, foi mal aí a demora, o mês de setembro que a gente teve um pouco menos de podcast, mas a gente acaba colocando isso em ordem com o J-League, com jogos da seleção e tudo mais que o Rio Mago traz para vocês aí neste mês 10 aí, que está recheado de informações e podcasts para vocês. Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz, muito obrigado. Galerinha, tenham um ótimo fim de semana, tudo de bom e Renomaru, levando o melhor futebol japonês para vocês. Valeu, abração. Valeu, forte abraço, tchau, tchau. Sayonara.